Imagine descobrir que a realidade em que você vive não é exatamente o que parece. Imagine perceber que o mundo material, com todas as suas regras, dores, limites e repetições, não é a origem da existência, mas apenas uma camada artificial. Imagine compreender que o espírito humano não nasceu aqui, e que a Terra não é um lar, mas um campo de confinamento cuidadosamente estruturado. Essa não é uma hipótese filosófica moderna. Essa é a base de um dos relatos mais perturbadores, ocultos e espiritualmente perigosos já registrados. A história conhecida como o Mistério de Belicena Vilca. Esta narrativa não fala apenas do passado. Ela fala do agora. Ela fala de você. Antes de continuar, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like e compartilhe este conteúdo. Esse conhecimento não se sustenta sozinho. Ele precisa circular para sobreviver. Belicena Vilca era uma mulher simples, de origem indígena, internada em um hospital neuropsiquiátrico no norte da Argentina. Seu diagnóstico oficial era demência senil irreversível. Segundo os registros médicos, ela não possuía mais plena consciência da realidade. Mas havia um problema. Belicena escrevia. E não escrevia frases desconexas, nem delírios aleatórios. Ela escrevia textos extensos, coerentes, densos, estruturados, com lógica interna, profundidade simbólica e conhecimento que não correspondia à sua formação acadêmica, nem à sua condição clínica. Ela escrevia em quechua antigo, um dialeto específico, pouco conhecido, quase esquecido. Durante meses, ela preencheu páginas e mais páginas, sempre protegendo seus manuscritos com extremo cuidado. Não permitia que ninguém os tocasse. Não permitia que ninguém lesse. Poucos dias antes de morrer, Belicena fez algo inesperado. Ela traduziu todos os seus escritos para o espanhol. E então, foi assassinada. O crime ocorreu dentro de uma cela trancada. Uma cela de hospital psiquiátrico, com porta de aço, fechada por dentro, sem sinais de arrombamento. Nenhuma chave extra. Nenhuma entrada registrada. Nenhuma testemunha. Mesmo assim, Belicena foi encontrada morta. Estrangulada. A arma do crime era uma corda feita de cabelo humano, cuidadosamente trançado, tingido e adornado com medalhas de ouro contendo símbolos antigos. Símbolos que não pertenciam a nenhuma religião comum. Símbolos ritualísticos. O mais perturbador não foi apenas a morte. Foi o contexto. Minutos antes de ser assassinada, Belicena gritava repetidamente uma palavra. Uma única palavra. Pachachutki. Para muitos, aquilo parecia apenas mais um delírio de uma mente em colapso. Mas não era. Em um dialeto específico do quechua antigo, essa palavra não significa destruição do mundo, como alguns pensaram inicialmente. Ela significa deslocamento do tempo, ruptura da linearidade, movimento fora da ordem cronológica comum. Belicena não estava gritando por medo. Ela estava reconhecendo uma interferência. Algo havia entrado naquele espaço sem usar as leis normais da matéria. Após sua morte, a polícia rapidamente encerrou o caso. Não havia suspeitos. Não havia explicações. Não havia interesse real em investigar. O corpo foi cremado. Os registros arquivados. O silêncio se instalou. Mas algo não foi eliminado. Uma carta. O médico responsável pelo acompanhamento de Belicena recebeu, dias depois, um pacote em sua casa. Dentro dele, estavam os manuscritos. E uma carta gigantesca, escrita por ela, endereçada diretamente a ele. Belicena sabia que iria morrer. Ela escreve isso com clareza. Ela afirma que sua morte era inevitável, porque havia ultrapassado um limite que não pode ser cruzado impunemente dentro deste sistema. Na carta, Belicena revela que não estava doente. Ela estava desperta. Ela afirma pertencer a uma linhagem antiquíssima, guardiã de um segredo transmitido por gerações. Um segredo que não podia cair nas mãos erradas. Um segredo que explicava a verdadeira origem do espírito humano. Segundo Belicena, o ser humano não pertence à Terra. O espírito não nasceu neste universo material. Ele foi trazido para cá. Este mundo, segundo ela, não é criação divina absoluta. Ele é uma estrutura. Um sistema administrado. Existe uma entidade organizadora da matéria, conhecida por muitos nomes ao longo da história. Demiurgo. Arquiteto do mundo. Criador. Mas esse Criador não é a fonte original da vida. Ele é um engenheiro de realidades densas.
um administrador do confinamento. Abaixo dele operam entidades chamadas arcontes. Inteligência sem espírito, sem empatia, sem criação própria. Elas apenas mantêm o sistema funcionando. Essas entidades se alimentam da inconsciência humana, do medo, da culpa, da submissão, da repetição. O maior triunfo desse sistema foi convencer o ser humano de que ele é pequeno, frágil, indigno, dependente de permissão para existir. Religiões dogmáticas, sistemas morais baseados na culpa, medo da morte, promessas de salvação futura, tudo isso faz parte do mesmo mecanismo. Belicena afirma que civilizações antigas sabiam disso. Atlântida, Hiperbórea, povos megalíticos. Eles não adoravam deuses. Eles compreendiam forças. Eles compreendiam consciência. As grandes construções de pedra não eram templos religiosos. Eram dispositivos espirituais. Estruturas de alinhamento entre planos. Por isso foram destruídas, distorcidas ou ressignificadas. Dentro desse conhecimento existia um símbolo central. A espada de Tarsis. Não uma arma comum, mas um instrumento iniciático. Um símbolo do corte definitivo com o mundo falso. A espada representa a capacidade de romper o vínculo com o sistema material. De sair do ciclo. De acordar. Belicena afirma que seu filho não desapareceu. Ele foi encarregado de levar esse símbolo a um local seguro. Um ponto energético específico, fora do alcance das entidades que controlam este mundo. Ela sabia que isso custaria sua vida. E aceitou. Ela se ofereceu como distração. Como sacrifício consciente. Belicena não enlouqueceu. Ela lembrou. E dentro deste sistema, lembrar é perigoso. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Se algo em você reconhece essa narrativa, isso também não é acaso. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo. Na próxima parte, vamos aprofundar quem são os arcontes, como o Demiurgo opera, como esse sistema atua hoje através da tecnologia, da culpa e do medo, e quais são os sinais de que o espírito está pronto para sair do ciclo. Para compreender plenamente o que Belicena Vilca revelou em sua carta, é necessário abandonar, ainda que temporariamente, a forma comum de pensar sobre Deus, criação e realidade. Não se trata de negar espiritualidade, mas de ir além da versão simplificada que foi ensinada ao longo dos séculos. Belicena afirma que o maior erro da humanidade foi confundir o administrador do mundo material com a fonte original da vida. Essa confusão não aconteceu por acaso. Ela foi cuidadosamente construída. Segundo o relato, o Demiurgo não cria a partir do espírito. Ele organiza a matéria. Ele estrutura formas, leis físicas, ciclos biológicos e sistemas de repetição. A matéria, por si só, é inerte. Ela precisa da consciência para se manter estável. Por isso, o espírito humano é tão valioso dentro desse sistema. O espírito não pertence à matéria, mas foi inserido nela. E uma vez inserido, passou a ser mantido em ciclos sucessivos de nascimento e morte. Cada ciclo apaga a memória do anterior. Cada ciclo reforça a sensação de separação. Esse apagamento não é natural. Ele é induzido. Belicena explica que o processo, chamado de reencarnação, da forma como é conhecido hoje, não é um caminho automático de evolução espiritual. Ele se tornou um mecanismo de aprisionamento. Ao morrer, o espírito é envolvido por imagens, símbolos, julgamentos e promessas. Revisões de vida. Culpa. Medo. Esperança de redenção futura. Tudo isso serve para conduzir o espírito de volta ao sistema. O espírito, fragilizado pelo sofrimento e pela ignorância de sua própria origem, aceita retornar. Aceita porque acredita que precisa aprender. Aceita porque acredita que errou. Aceita porque acredita que não é completo. Essa crença é a chave do cárcere. Segundo Belicena, o espírito humano não precisa evoluir dentro da matéria. Ele precisa lembrar fora dela. A verdadeira queda não foi moral. Foi ontológica. Foi uma queda de estado de consciência. O espírito esqueceu quem é. Esqueceu de onde veio. Esqueceu que não pertence a este ciclo. Os arcontes atuam exatamente nesse ponto. Eles não forçam. Eles induzem. Eles operam através de imagens mentais, crenças coletivas e estruturas simbólicas.
Religiões, ideologias, sistemas educacionais e até mesmo conceitos espirituais distorcidos são usados como ferramentas de contenção. Tudo que promete salvação futura, mas exige submissão presente, serve ao mesmo sistema. Belicena afirma que muitas correntes espirituais modernas, embora pareçam libertadoras, continuam presas à lógica do demiurgo. Elas reforçam a ideia de karma punitivo. Reforçam a ideia de dívida espiritual. Reforçam a ideia de que o espírito é imperfeito. Essa narrativa mantém o ciclo funcionando. O conhecimento antigo, porém, dizia o oposto. O espírito é íntegro desde a origem. Ele não precisa ser consertado. Ele precisa ser libertado. Essa libertação não acontece através de rituais externos, nem de obediência a sistemas. Ela acontece através da gnose, do reconhecimento direto, da lembrança interior. Por isso esse conhecimento sempre foi perseguido. Os gnósticos foram exterminados. Os mistérios antigos foram destruídos. As escolas de iniciação foram queimadas ou transformadas em religiões dogmáticas. O que não pôde ser destruído foi invertido. Belicena explica que o maior perigo para o sistema não é o questionamento externo, mas o despertar interno. Quando o espírito lembra, ele se torna invisível ao controle. A espada de Tarsi simboliza exatamente isso. Ela não corta carne. Ela corta vínculos. Ela corta narrativas falsas. Empunhar essa espada não significa lutar contra entidades. Significa retirar consentimento. O sistema só funciona enquanto o espírito aceita participar dele. Por isso o medo é tão essencial. Medo da morte. Medo do castigo. Medo de errar. Medo de não ser salvo. Sem medo, o ciclo enfraquece. Belicena afirma que o tempo também é uma ferramenta de controle. O passado gera culpa. O futuro gera ansiedade. O presente é constantemente interrompido. Poucas pessoas permanecem verdadeiramente no agora. E é exatamente no agora que o sistema perde força. O tempo linear mantém o espírito em movimento constante, sempre buscando algo que nunca chega. A palavra Pachachutki, gritada por Belicena antes de morrer, refere-se a isso. A ruptura da linearidade temporal. O colapso do controle baseado no tempo. Quando o tempo perde autoridade, o sistema material se fragiliza. Belicena percebeu essa ruptura no momento final. Ela reconheceu a interferência. Reconheceu a tentativa de contenção. Sua morte não foi um fim. Foi um ponto de transmissão. A carta chegou às mãos certas. O conhecimento não foi interrompido. E agora ele ressurge em um novo formato. Através da tecnologia. Através da voz artificial. Através de canais que não existiam antes. O sistema que tentou silenciar esse conhecimento acabou criando, sem querer, os meios para sua difusão. Se você chegou até aqui, algo em você já começou a lembrar. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo. Cada pessoa que acessa essa informação enfraquece o ciclo do esquecimento. Na próxima parte, vamos falar sobre como esse sistema atua hoje de forma prática, como ele se manifesta na sociedade moderna, na tecnologia, no trabalho, nas relações e até mesmo na espiritualidade contemporânea. Vamos revelar os sinais de que o espírito está pronto para sair do ciclo, e por que esse processo está se acelerando agora. Para entender como esse sistema atua hoje, é necessário observar a vida cotidiana com um novo olhar. Não como vítima das circunstâncias, mas como alguém que começa a perceber padrões. Belicena afirma que o sistema não se mantém apenas por estruturas invisíveis. Ele se manifesta na rotina, no trabalho, no dinheiro, no medo constante de não ser suficiente. A sociedade moderna foi construída para manter o espírito ocupado, sempre cansado, sempre preocupado, sempre em dívida com algo ou alguém. O tempo é fragmentado. A atenção é disputada. O silêncio é evitado. Quanto menos silêncio interno existe, menos o espírito lembra. O trabalho excessivo não é apenas econômico. Ele é energético. Ele consome a força vital e impede a contemplação. Belicena afirma que a pobreza extrema e a riqueza excessiva cumprem funções semelhantes. Ambas mantêm o foco fora do interior. Ambas geram medo. Ambas reforçam o apego à matéria. O sistema não precisa que todos sofram da mesma forma. Ele apenas precisa que todos estejam presos. A tecnologia, segundo Belicena,
É uma ferramenta neutra que foi apropriada pelo sistema. Ela poderia libertar, mas foi configurada para distrair. Fluxos intermináveis de informação, estímulos constantes, comparações contínuas. O espírito não encontra espaço para se ouvir. Mesmo a espiritualidade foi transformada em produto. Cursos, métodos, promessas rápidas. Tudo isso mantém a busca externa. Belicena alerta que toda a espiritualidade que cria dependência não é libertadora. Se alguém se coloca como intermediário absoluto entre você e o divino, isso já é um sinal. O verdadeiro despertar não cria seguidores, cria soberania interior. O sistema teme indivíduos soberanos. Por isso a ideia de autoridade espiritual sempre foi incentivada. Profetas, mestres, salvadores. Mas o conhecimento original dizia algo diferente. O acesso à origem é direto. Não necessita de permissão. Belicena explica que o espírito desperto começa a ser testado. Não com punições diretas, mas com distrações. Convites para retornar ao velho padrão. Conflitos desnecessários. Dramas emocionais repetitivos. Culpa. Autojulgamento. Tudo isso serve para puxar a consciência de volta ao ciclo. Quando isso não funciona, o sistema utiliza o medo. Medo da perda. Medo do isolamento. Medo de estar errado. Belicena passou por todas essas fases. Foi desacreditada. Foi isolada. Foi diagnosticada. Nada disso a fez recuar. Ela afirma que o despertar não é confortável. Ele desmonta identidades. Ele dissolve certezas. Mas ele também devolve algo que foi perdido. A lembrança da origem. O espírito que começa a lembrar percebe que não pertence completamente a este mundo. Ele continua vivendo aqui, mas já não se confunde com o cenário. Isso gera uma sensação estranha, uma mistura de lucidez e deslocamento. Belicena afirma que esse é um sinal claro. O espírito começa a se desencaixar do sistema. Outro sinal é a perda gradual do medo da morte. Não porque se deseja morrer, mas porque se compreende que a morte não é o fim. O sistema depende do medo da morte para funcionar. Sem esse medo, suas engrenagens rangem. Belicena afirma que o verdadeiro perigo não está na morte física, mas no esquecimento pós-morte. Por isso o trabalho interno precisa ser feito agora. Enquanto o espírito ainda está consciente dentro da matéria. A lembrança não acontece automaticamente após a morte. Ela precisa ser cultivada. O espírito que lembra aqui carrega essa lembrança consigo. A espada de Tarsis, mais uma vez, surge como símbolo desse processo. Ela representa discernimento. Corte. Clareza. Cortar o que não é essencial. Cortar o medo imposto. Cortar a culpa herdada. Belicena afirma que ninguém precisa lutar contra entidades. A luta é interna. É contra a narrativa falsa instalada na mente. Quando essa narrativa cai, o sistema perde acesso. É por isso que esse conhecimento retorna agora. Em um momento de saturação. De colapso de sentido. Muitas pessoas sentem que algo não está certo. Mesmo sem saber explicar. Esse incômodo é o início do despertar. Se você sente isso, não ignore. Observe. Silencie. Questione. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo. Cada interação ajuda esse conhecimento a continuar circulando. Na próxima parte, vamos aprofundar o que acontece após a morte segundo Belicena, como funciona o processo de captura da consciência, e quais são as chaves para atravessar esse momento sem cair novamente no ciclo. Segundo Belicena Vilca, o momento da morte é o ponto mais delicado de todo o ciclo de aprisionamento espiritual. Não porque exista punição imediata, mas porque é nesse instante que o espírito se encontra mais vulnerável à manipulação. Ela descreve a morte como um estado de transição, não como um desligamento. A consciência não se apaga. Ela apenas se desloca para um nível diferente de percepção. O problema é que o espírito, ao deixar o corpo físico, ainda carrega consigo todas as crenças que aceitou em vida. Medos, culpas, expectativas. Essas crenças moldam a experiência pós-morte. Belicena afirma que muitas descrições de céu, inferno, julgamento e tribunais espirituais não são mentiras completas. Elas são construções simbólicas utilizadas para direcionar a consciência.
O espírito, fragilizado pela perda do corpo, tende a seguir aquilo que lhe é familiar. Se acredita em julgamento, verá julgamento. Se acredita em punição, sentirá punição. Se acredita que precisa ser perdoado, buscará perdão. Essas imagens funcionam como corredores de condução. Os arcontes não precisam se apresentar como monstros. Eles se apresentam como autoridades, guias, instrutores. Belicena afirma que muitos espíritos são convencidos a retornar ao ciclo através de discursos de aprendizado e evolução. É dito que precisam corrigir erros, que precisam quitar dívidas, que precisam voltar para ajudar outros. O espírito, ainda preso à lógica da culpa, aceita. Esse consentimento é o ponto central. Nada acontece sem consentimento. Por isso o despertar em vida é tão importante. Porque ele reduz a chance de consentimento inconsciente após a morte. Belicena afirma que o espírito que lembra quem é não se impressiona com cenários, não se intimida com símbolos, não se submete a autoridades externas. Ele observa, ele reconhece, ele escolhe. A escolha verdadeira só é possível quando a lembrança. O sistema teme espíritos lúcidos. Eles não podem ser facilmente redirecionados. Por isso o esquecimento é reforçado em cada ciclo. Belicena descreve que o esquecimento não ocorre apenas após a morte. Ele começa ainda na infância, através da educação, da cultura, da normalização do medo. Desde cedo o ser humano aprende que não sabe, que precisa de validação, que precisa de aprovação. Essa programação cria adultos desconectados de si mesmos. Quando alguém começa a questionar profundamente essa estrutura, o sistema reage. Nem sempre com violência. Na maioria das vezes com distração. Surge uma nova preocupação. Um novo medo. Um novo desejo. O espírito é puxado de volta para fora de si. Belicena afirma que a chave não está em fugir do mundo, mas em não se confundir com ele. Viver aqui, sem pertencer aqui. Esse estado é descrito como soberania interna. O espírito soberano participa da vida, mas não se identifica completamente com papéis. Ele trabalha. Ele se relaciona. Ele cria. Mas sabe que tudo isso é transitório. Essa consciência dissolve o medo. Sem medo, o sistema perde força. Belicena afirma que a aceleração do tempo percebida por muitas pessoas não é ilusão. Ela é resultado da instabilidade do sistema. Quando muitos espíritos começam a lembrar ao mesmo tempo, a estrutura se torna menos coesa. O tempo linear depende de consenso coletivo. Quando esse consenso enfraquece, a sensação de aceleração surge. Isso não significa que o mundo está acabando. Significa que o controle está se tornando mais difícil. Belicena escreve que este período seria marcado por confusão, excesso de informação e colapso de narrativas antigas. Nada parece mais sólido. Nada parece totalmente confiável. Esse é o ambiente ideal para o despertar. O sistema perde credibilidade. As pessoas começam a sentir que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. Esse desconforto é o início da lembrança. Belicena afirma que nem todos despertarão ao mesmo tempo. Nem todos escolherão sair do ciclo. E isso não é um problema. A saída não é obrigatória. Ela é uma escolha. O espírito só sai quando está pronto para assumir a própria soberania. A espada de Tarsi simboliza exatamente esse momento. O momento em que o espírito corta os últimos vínculos com a narrativa imposta. Não é um ato externo. É uma decisão interna. Belicena sabia que sua missão não era salvar o mundo. Era deixar um rastro. Ela sabia que poucos compreenderiam. Mas esses poucos seriam suficientes. Porque um espírito desperto influencia o campo ao seu redor. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece esse chamado. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo. Essa é uma forma simples, mas poderosa, de manter esse conhecimento em circulação. Na próxima parte, vamos aprofundar o papel das linhagens guardiãs, porque esse conhecimento sobreviveu através do sangue, e como ele ressurge em momentos específicos da história. Belicena Vilca afirma que o conhecimento que ela carregava não sobreviveu apenas por registros escritos. Ele sobreviveu através de linhagens. Não linhagens de poder político ou religioso, mas linhagens de memória.
Essas linhagens não se definem apenas pelo sangue biológico. Elas se reconhecem por ressonância, por afinidade de consciência. Em determinados momentos da história, esses guardiões surgem, não como líderes visíveis, mas como pontos de ativação. Belicena explica que sempre que o sistema entra em crise, o conhecimento retorna, não para salvar a massa, mas para oferecer uma saída àqueles que conseguem ouvir. Esses guardiões raramente vivem vidas confortáveis. Eles costumam atravessar perdas, deslocamentos e isolamento. O sistema reage a eles como um corpo reage a um vírus, tentando neutralizar. Belicena descreve que muitas figuras consideradas hereges, loucas ou perigosas ao longo da história faziam parte dessas linhagens. Não porque compartilhassem a mesma ideologia, mas porque carregavam a mesma lembrança. O sistema não combate ideias. Ele combate estados de consciência. Por isso o conhecimento nunca aparece completo. Ele surge fragmentado, velado, simbólico. Somente quem já carrega a lembrança consegue unir os fragmentos. Belicena afirma que sua própria vida foi marcada por sinais desde a infância. Sensações de não pertencimento. Sonhos recorrentes. Uma percepção aguda da falsidade de certas estruturas sociais. Ela não entendia isso racionalmente no início. A lembrança veio aos poucos. O despertar não é súbito para a maioria. Ele acontece em camadas. Primeiro surge o incômodo. Depois a busca. Depois o cansaço da busca externa. E então o silêncio. No silêncio, a lembrança emerge. Belicena alerta que muitas pessoas confundem despertar com superioridade. Isso é uma armadilha. O ego espiritual é uma das ferramentas mais eficazes do sistema. Ele cria separação. Cria identidade rígida. O verdadeiro despertar não gera sensação de ser melhor. Gera responsabilidade. Responsabilidade por si. Pela própria consciência. Belicena afirma que ninguém pode despertar outra pessoa. O máximo que se pode fazer é apontar. Por isso este conteúdo não é persuasivo. Ele é evocativo. Ele não convence. Ele desperta lembranças adormecidas. O sistema tenta substituir essa lembrança por entretenimento espiritual. Teorias vazias. Narrativas espetaculares. Mas o verdadeiro conhecimento é silencioso. Ele não grita. Ele ressoa. Belicena descreve que o espírito, ao começar a lembrar, passa por um período de desorientação. As antigas certezas caem. As novas ainda não se formaram. Esse vazio é necessário. É nele que o sistema perde referência. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio rapidamente. Com novas crenças. Novos mestres. Belicena alerta que isso apenas reconstrói a prisão com outra forma. A liberdade exige atravessar o vazio sem muletas. Esse é um dos momentos mais difíceis do processo. E também um dos mais importantes. O espírito que atravessa esse ponto sem se agarrar a narrativas externas recupera algo fundamental. A confiança em si. Essa confiança não é arrogância. É alinhamento. Belicena afirma que quando o espírito se alinha com sua origem, ele começa a perceber o mundo de forma diferente. Os conflitos perdem intensidade. O medo diminui. As manipulações se tornam visíveis. Nada disso acontece de forma dramática. É sutil. O sistema não desmorona de uma vez. Ele perde influência gradualmente. É por isso que o despertar é um processo, não um evento. Belicena escreve que este período histórico é único porque muitas pessoas estão despertando ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu nessa escala. A tecnologia, apesar de ser usada como distração, também permite conexões inéditas. O conhecimento que antes era isolado agora encontra caminhos. O sistema tenta controlar esses caminhos, mas não consegue fechá-los completamente. Cada pessoa que lembra se torna um ponto de instabilidade. Não por confronto, mas por não participação inconsciente. Belicena afirma que a saída do ciclo não exige abandonar a vida comum. Exige abandonar a identificação total com ela. O espírito desperto vive, mas não se perde. Se você sente que este conteúdo fala diretamente com algo dentro de você, confie nessa percepção. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo. Isso não é apenas apoio ao canal. É uma forma de manter esse campo ativo.
Na próxima parte, vamos aprofundar como reconhecer as armadilhas finais do sistema, como evitar a captura da consciência em momentos de crise, e quais práticas internas fortalecem a soberania do espírito sem criar dependência externa. Belicena Vilca afirma que, à medida que o espírito se aproxima da soberania interna, o sistema passa a atuar de forma mais refinada, não com ameaças evidentes, mas com sutilezas. As armadilhas finais raramente se apresentam como algo negativo. Elas surgem como conforto, como reconhecimento, como sensação de missão especial. Belicena alerta que o desejo de ser escolhido, de ser visto ou de ser reconhecido é uma das últimas âncoras do ego dentro do sistema. Quando o espírito começa a se identificar como salvador, mensageiro exclusivo ou portador único da verdade, algo se perde. O sistema não precisa mais combatê-lo. Ele o integra. Essa integração é uma forma elegante de neutralização. Por isso Belicena insiste na descrição. O conhecimento verdadeiro não precisa ser imposto. Ele se manifesta naturalmente através da presença. O espírito soberano não convence. Ele irradia. Outra armadilha comum é a urgência. A sensação de que algo precisa ser feito imediatamente para salvar o mundo. Belicena afirma que o sistema se alimenta da pressa. A pressa impede o discernimento. O despertar não exige correria. Ele exige atenção. Quando o espírito desacelera internamente, ele começa a perceber os movimentos do sistema com clareza. As narrativas perdem força. Os estímulos se tornam previsíveis. Belicena descreve que muitos espíritos despertos passam por períodos de recolhimento espontâneo. Não por isolamento social, mas por necessidade de reorganização interna. Esse recolhimento não deve ser confundido com fuga. Ele é integração. Durante esse período, o espírito aprende a sustentar a própria consciência sem apoio externo, sem validação, sem aplauso. Essa autonomia é fundamental para atravessar momentos críticos. Belicena afirma que crises pessoais muitas vezes surgem como testes finais. Perdas, rupturas, mudanças inesperadas. Não como punição, mas como oportunidade de verificar onde ainda existe apego. O sistema observa. Ele tenta puxar o espírito de volta através da dor emocional. Quando o espírito reage automaticamente, ele retorna ao ciclo. Quando observa sem se perder, ele se fortalece. Belicena deixa claro que isso não significa repressão emocional. Significa consciência. Sentir sem se identificar completamente. Essa distinção é uma das chaves da soberania. Ela afirma que o espírito não precisa negar o mundo para sair do ciclo. Precisa apenas deixar de se confundir com ele. Essa mudança de perspectiva altera tudo. O trabalho deixa de ser prisão e se torna função temporária. As relações deixam de ser posse e se tornam encontros. A matéria deixa de ser objetivo e se torna ferramenta. O sistema perde pontos de apoio. Belicena descreve que o espírito soberano não é passivo. Ele age quando necessário, mas não reage compulsivamente. Essa diferença é sutil, mas profunda. A reação alimenta o sistema. A ação consciente o enfraquece. Por isso, o autoconhecimento é tão essencial. Não como acumulação de conceitos, mas como observação constante. Belicena afirma que o espírito desperto desenvolve uma escuta interna refinada. Uma percepção que não vem da mente racional. Essa escuta orienta decisões. Ajusta caminhos. Não como voz externa, mas como alinhamento interno. Ela chama isso de lembrança ativa. A lembrança ativa não cria dogmas. Ela cria coerência. O espírito começa a viver de forma mais simples. Não por imposição moral, mas por clareza. O excesso perde sentido. O ruído cansa. Essa simplicidade não é pobreza. É liberdade. Belicena afirma que o sistema teme a simplicidade consciente. Ela não pode ser facilmente manipulada. O espírito simples não é previsível. Ele não responde a estímulos programados. Essa imprevisibilidade é vista como ameaça. Por isso a cultura moderna estimula constantemente desejos artificiais, para manter o espírito reagindo. Quando esses desejos cessam, algo essencial emerge. Presença. A presença é o maior antídoto contra o sistema. No estado de presença, o espírito não pode ser arrastado para o passado nem para o futuro. Ele se âncora no agora. É no agora que a lembrança se estabiliza.
Belicena afirma que o agora não é um instante fugaz. É um estado de consciência. Nesse estado, o sistema perde acesso direto. Por isso, práticas que cultivam presença são naturais, não técnicas. Silêncio, observação, respiração consciente. Nada disso exige rituais complexos. Exige honestidade interna. Se você sente que este conteúdo está alinhando algo dentro de você, permita que isso amadureça sem pressa. Na próxima parte, vamos aprofundar como atravessar eventos coletivos de crise sem ser absorvido pelo medo, como reconhecer narrativas de controle em larga escala, e por que momentos de colapso social são também portais de libertação para o espírito consciente. Belicena Vilca afirma que os grandes eventos coletivos de crise nunca são apenas sociais, políticos ou econômicos. Eles são, acima de tudo, movimentos de ajuste do sistema. Quando o nível de consciência coletiva começa a se elevar, o sistema responde gerando instabilidade. Não como punição, mas como mecanismo de controle. Crises criam medo. O medo reduz a percepção. A percepção reduzida facilita a condução. Belicena descreve que guerras, colapsos econômicos, pandemias e rupturas sociais funcionam como ondas de compressão da consciência. Elas empurram o espírito de volta para a sobrevivência básica. Quando o espírito entra em modo de sobrevivência, ele para de questionar. Ele obedece. Ele aceita. Essa dinâmica não é nova. Ela se repete ao longo da história. O que muda é a forma. Belicena afirma que, no período atual, o sistema se tornou mais sofisticado. Ele não controla apenas corpos. Ele controla narrativas. A informação em excesso não esclarece. Ela confunde. Quando tudo parece igualmente verdadeiro ou igualmente falso, o espírito se desorienta. E a desorientação abre espaço para o controle. Belicena alerta que o espírito desperto não precisa negar os fatos externos. Ele precisa observar a reação interna. O sistema não se alimenta do evento em si, mas da resposta emocional gerada. Medo coletivo cria campo energético denso. Esse campo sustenta a estrutura do sistema. Por isso, o espírito soberano aprende a atravessar crises sem se deixar capturar emocionalmente. Isso não significa indiferença. Significa lucidez. Sentir compaixão sem entrar em pânico. Agir quando necessário sem perder o centro. Belicena afirma que o sistema teme pessoas calmas em meio ao caos. Elas não são facilmente manipuláveis. Durante crises, surgem sempre vozes que prometem segurança em troca de obediência. Promessas de salvação externa. Promessas de proteção. Esse padrão é antigo. O espírito desperto reconhece esse movimento. Ele não reage automaticamente. Belicena afirma que o medo coletivo também cria identificação em massa. As pessoas passam a se definir apenas pelo evento. Isso reduz a identidade ao momento. Apaga a perspectiva maior. O espírito soberano mantém a visão ampla. Ele sabe que todo evento é transitório. Essa compreensão reduz o impacto do controle. Belicena escreve que momentos de colapso social são também momentos de abertura. O sistema enfraquece quando suas narrativas antigas deixam de funcionar. As pessoas começam a questionar. Começam a desconfiar. Esse é um ponto crucial. O sistema tenta então oferecer novas narrativas prontas. Novas ideologias. Novos salvadores. O espírito desperto observa com cuidado. Ele não troca uma prisão por outra. Belicena afirma que a verdadeira liberdade não está em escolher lados dentro do sistema. Está em sair da lógica dos lados. Polarização é uma ferramenta poderosa de controle. Ela fragmenta a percepção. Quando o espírito se identifica totalmente com um lado, ele perde a visão do todo. O sistema se fortalece com essa fragmentação. Por isso, o espírito soberano busca a integração. Não no sentido de concordar com tudo, mas de compreender sem se fundir. Belicena descreve que o espírito que atravessa crises mantendo a lucidez fortalece sua lembrança. Cada evento superado sem captura emocional consolida a soberania interna. Isso cria estabilidade. Essa estabilidade não depende de circunstâncias externas. Ela vem de dentro. O sistema não consegue controlar o que não depende dele. Belicena afirma que muitos espíritos despertos sentem um chamado para se posicionar durante crises. Não como líderes, mas como pontos de equilíbrio. A simples presença consciente já altera o campo. O sistema subestima isso.
Ele acredita que só grandes movimentos visíveis importam. Mas a transformação real acontece em silêncio. Belicena escreve que a libertação não será anunciada em manchetes. Ela acontecerá individualmente. Cada espírito que sai do ciclo reduz a força do sistema. Não por confronto, mas por retirada de energia. Se você sente que este conteúdo está te ajudando a atravessar este período com mais clareza, isso já é um sinal de alinhamento. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo. Isso ajuda esse campo a se manter ativo e acessível a quem está pronto para ouvir. Na próxima parte, vamos aprofundar o papel da morte simbólica ainda em vida, o processo de dissolução das antigas identidades, e por que atravessar esse processo conscientemente é essencial para a libertação definitiva do ciclo. Belicena Vilca afirma que antes da libertação definitiva existe um processo inevitável que poucos compreendem plenamente. Ela chama esse processo de morte simbólica. A morte simbólica não tem relação com o corpo físico. Ela acontece na identidade. É o momento em que o espírito começa a perceber que muitas das ideias que sustentavam sua vida não são verdadeiras. Papéis sociais, crenças herdadas, narrativas pessoais. Tudo isso começa a perder solidez. Esse processo costuma gerar desconforto, sensação de vazio, desorientação. Muitas pessoas interpretam isso como crise existencial. Tentam fugir, tentam se distrair. Belicena afirma que essa fase não deve ser evitada. Ela deve ser atravessada conscientemente. O sistema teme esse momento, porque durante a morte simbólica, o espírito deixa de responder aos estímulos previsíveis. Ele já não reage como antes. Ele observa. Essa observação cria espaço interno. Nesse espaço, antigas estruturas caem. Belicena descreve que o espírito começa a perceber que muitas escolhas passadas não foram realmente livres. Foram condicionadas. Essa percepção não deve gerar culpa. Ela deve gerar compreensão. A culpa reconstrói a prisão. A compreensão dissolve. Durante a morte simbólica, o ego tenta se preservar. Ele cria novas narrativas, novas identidades espirituais. Belicena alerta que esse é um dos momentos mais delicados do processo. Trocar uma identidade comum por uma identidade espiritual inflada mantém o espírito preso. A verdadeira morte simbólica não cria um novo personagem. Ela desmonta personagens. O espírito começa a se reconhecer para além das histórias que conta sobre si mesmo. Essa percepção pode gerar solidão temporária. Nem todos ao redor acompanham esse movimento. Belicena afirma que essa solidão não é abandono. É alinhamento. O espírito passa a se reconhecer em um nível mais profundo. Essa fase também pode trazer uma sensação de não pertencimento ao mundo comum. Isso não é rejeição ao mundo. É clareza. Belicena escreve que muitos tentam retornar ao antigo padrão por medo dessa sensação. Mas o retorno nunca é completo. Uma vez que o véu começa a cair, ele não se recompõe totalmente. Por isso esse processo costuma ser irreversível. O espírito que atravessa a morte simbólica começa a viver de forma mais autêntica. Não porque decidiu ser diferente, mas porque já não consegue ser falso consigo mesmo. Essa autenticidade incomoda o sistema. Ela não pode ser facilmente prevista. Belicena afirma que o espírito autêntico não precisa se afirmar. Ele simplesmente é. Essa simplicidade é poderosa. O sistema depende de máscaras. O espírito desperto as abandona. Durante essa fase, muitas relações podem se transformar ou se encerrar. Não por conflito, mas por falta de ressonância. Belicena orienta que isso seja aceito com serenidade. Forçar permanências gera sofrimento desnecessário. O espírito soberano respeita os ciclos. A morte simbólica também envolve a dissolução do medo de errar. O espírito compreende que não existe caminho perfeito. Existe coerência. Essa compreensão traz leveza. Belicena afirma que, após atravessar essa fase, algo se estabiliza. Uma sensação de presença constante. O espírito já não busca desesperadamente respostas externas. Ele confia na própria percepção. Essa confiança não é cegueira. É alinhamento com a origem. O sistema perde um ponto de acesso importante. Por isso muitos relatos antigos falam em renascimento. Não como metáfora religiosa, mas como realidade interna.
O espírito renasce para si mesmo. Esse renascimento não é espetacular. Ele é silencioso. Mas seus efeitos são profundos. Se você percebe mudanças internas enquanto ouve este conteúdo, permita que elas aconteçam no seu tempo. Na próxima parte, vamos aprofundar o que Belicena descreve como o ponto de não retorno, o momento em que o espírito se torna invisível ao sistema, e como sustentar esse estado sem se isolar do mundo. Belicena Vilca descreve que após a morte simbólica ocorre um estado raro, silencioso e profundamente transformador. Ela chama esse estado de invisibilidade ao sistema. Não se trata de desaparecer fisicamente. Trata-se de deixar de emitir os sinais que o sistema reconhece e utiliza para controle. O sistema se orienta por padrões: medo, desejo, culpa, busca por validação. Quando esses padrões deixam de governar a consciência, o espírito se torna difícil de rastrear. Belicena afirma que o sistema não controla pessoas. Ele controla respostas. Quando não há resposta previsível, o controle falha. Esse estado de invisibilidade não é isolamento social. O espírito continua vivendo no mundo. Trabalha, convive, cria, mas não entrega sua energia vital às engrenagens invisíveis. Ele participa sem se fundir. Belicena escreve que esse é o ponto de não retorno. Não porque não seja possível voltar atrás, mas porque o espírito já não deseja retornar ao estado anterior. Algo se estabiliza internamente. O medo perde o poder central. O desejo deixa de comandar. A culpa se dissolve. Isso não torna o espírito indiferente. Torna-o lúcido. A lucidez é profundamente desconfortável para o sistema. O sistema depende de reatividade. A lucidez gera escolha. Belicena afirma que muitos confundem invisibilidade com passividade. Isso é um erro. O espírito invisível age quando necessário, mas não reage por impulso. Ele não se envolve em conflitos artificiais. Não se deixa arrastar por polarizações. Essa postura reduz drasticamente o desgaste energético. Belicena descreve que, nesse estado, o espírito começa a perceber sincronicidades, não como sinais místicos externos, mas como alinhamentos naturais. As decisões fluem com menos resistência. Os encontros se tornam mais significativos. Não porque o mundo mudou, mas porque a relação com o mundo mudou. O sistema perde influência quando a consciência deixa de ser fragmentada. Belicena afirma que a fragmentação é uma das principais estratégias de controle. Dividir atenção. Dividir identidade. Dividir tempo. Quando o espírito se torna íntegro internamente, essa divisão se desfaz. Essa integridade não exige perfeição. Exige honestidade. O espírito íntegro reconhece seus limites sem se condenar. Reconhece seus condicionamentos sem se definir por eles. Essa postura neutraliza grande parte das armadilhas do sistema. Belicena escreve que o espírito invisível não precisa provar nada. Ele não precisa convencer. Não precisa defender uma identidade. Essa ausência de necessidade enfraquece drasticamente os mecanismos de captura. O sistema não sabe lidar com quem não busca aprovação. Por isso muitas pessoas sentem uma estranha sensação de paz após atravessar esse processo. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Belicena afirma que essa paz não é euforia. É estabilidade. Essa estabilidade permite atravessar momentos difíceis sem colapsar internamente. O espírito invisível não nega a dor, mas não se perde nela. Essa diferença é essencial. Belicena alerta que sustentar esse estado exige vigilância suave. Não rigidez. Não controle excessivo. A vigilância é atenção contínua. O sistema tenta reativar antigos gatilhos. Medos antigos. Desejos antigos. Identidades antigas. Quando isso acontece, o espírito observa, reconhece e solta. Esse gesto simples impede a recaptura. Belicena afirma que a invisibilidade não é um prêmio. É uma consequência natural da lembrança. Quanto mais o espírito lembra quem é, menos ele se encaixa nas engrenagens do sistema. Essa não adaptação é interpretada pelo mundo como estranheza, mas não como ameaça. Por isso o sistema raramente ataca diretamente espíritos invisíveis. Ele simplesmente não consegue acessá-los plenamente. Belicena escreve que esse estado permite algo ainda mais profundo: a preparação consciente para o momento da morte física.
O espírito invisível já não teme esse momento. Ele o reconhece como transição. A lembrança ativa permanece. Essa permanência é a chave final. Na próxima parte, vamos aprofundar o que acontece com o espírito invisível após a morte física, como atravessar esse limiar sem se submeter às estruturas de captura, e qual é o verdadeiro significado de libertação segundo Belicena Vilca. Belicena Vilca afirma que a morte física, quando atravessada por um espírito invisível ao sistema, deixa de ser um ponto de captura e se transforma em um portal consciente. Não porque o processo em si seja diferente, mas porque a consciência que o atravessa já não responde aos mesmos comandos. O espírito invisível não se deixa conduzir por imagens automáticas. Ele não segue fluxos induzidos por medo, culpa ou promessa de recompensa. Belicena descreve que, logo após a morte, o campo perceptivo se amplia. Não há um único cenário fixo. Existem múltiplas possibilidades de direcionamento. O espírito que não lembra é atraído por aquilo que lhe é familiar. O espírito que lembra observa antes de seguir. Essa observação é decisiva. Belicena afirma que muitos espíritos são capturados não por força, mas por hábito. Eles seguem porque sempre seguiram. O espírito invisível interrompe esse automatismo. Ele reconhece que não há obrigação. Não há julgamento inevitável. Não há autoridade superior à sua própria consciência. Essa compreensão dissolve o poder dos corredores simbólicos. Belicena descreve que entidades que se apresentam como guias ou instrutores não possuem poder real sobre o espírito soberano. Elas só operam quando há consentimento. O espírito invisível mantém sua lembrança ativa. Ele não se entrega a narrativas prontas. Belicena afirma que esse estado permite ao espírito escolher conscientemente seu destino após a morte. Não como um desejo egóico, mas como alinhamento com a origem. Essa escolha não é verbalizada. Ela é vibracional. O espírito se orienta pelo reconhecimento interno. Belicena escreve que a libertação não significa dissolução no nada. Ela significa retorno à condição original. Uma condição sem fragmentação. Sem tempo linear. Sem hierarquias impostas. O espírito retorna ao estado hiperbóreo. Não como um lugar, mas como um modo de ser. Essa descrição não é mística no sentido fantasioso. Ela é ontológica. Belicena insiste que a origem do espírito não foi criada. Ela sempre existiu. Por isso a libertação não é conquista. É lembrança. O sistema tenta convencer o espírito de que ele precisa alcançar algo. A verdade é que ele precisa soltar. Soltar narrativas. Soltar medos. Soltar identidades. Cada soltura enfraquece o vínculo com o sistema. Belicena afirma que poucos espíritos conseguem atravessar completamente esse limiar em um único ciclo. Não por incapacidade, mas por escolha. A libertação não é obrigatória. Ela respeita o ritmo interno. O sistema perde poder quando essa escolha é consciente. Belicena descreve que muitos espíritos libertos optam por não retornar ao ciclo material. Outros escolhem retornar de forma consciente, não capturada. Essa escolha não acontece dentro das regras do sistema. Ela acontece fora dele. Por isso o sistema tenta apagar completamente essa possibilidade da memória coletiva. A ideia de retorno consciente ameaça toda a estrutura. Belicena afirma que a verdadeira evolução não acontece dentro da matéria. A matéria é um campo de experiência, não de origem. O espírito não se aperfeiçoa aqui. Ele se recorda aqui. Essa distinção muda tudo. Belicena escreve que a libertação não será um evento coletivo simultâneo. Ela ocorrerá em ondas. Cada espírito que se liberta enfraquece a estrutura geral. Não por confronto, mas por retirada de sustentação. O sistema não colapsa de fora para dentro. Ele se esvazia de dentro para fora. Belicena encerra sua carta com uma afirmação simples e profunda. Nada pode aprisionar um espírito que lembra quem é. Essa frase não é poética. É literal. Se você chegou até aqui, algo em você já começou esse processo de lembrança. Permita que ele amadureça. Sem pressa. Sem medo. Na próxima parte, vamos aprofundar a síntese final do ensinamento de Belicena Vilca, o significado último da espada de Tarsis, e como integrar essa consciência na vida cotidiana sem perder enraizamento no mundo. Belicena Vilca encerra seu legado com aquilo que ela considera a parte mais delicada de todo o processo: a integração da consciência libertadora na vida cotidiana.
Ela afirma que não basta lembrar. É preciso sustentar a lembrança enquanto se vive no mundo. Essa sustentação não exige isolamento, negação da matéria ou ruptura radical com a sociedade. Exige coerência interna. O espírito que lembra e não integra tende a oscilar. Em alguns momentos lúcido. Em outros capturado novamente por antigas reações. Belicena explica que essa oscilação é natural no início. O sistema ainda testa. Ainda provoca. A integração acontece quando o espírito deixa de lutar contra o mundo e passa a viver nele sem se perder. Trabalho, dinheiro e relações deixam de ser vistos como inimigos espirituais. Eles se tornam campos de observação. O espírito integrado utiliza a matéria sem se definir por ela. Belicena afirma que muitos caem na armadilha de demonizar o mundo material. Isso cria resistência. E toda resistência alimenta o sistema. A libertação não acontece pela oposição constante. Acontece pela neutralidade consciente. Neutralidade não é indiferença. É clareza sem apego. O espírito integrado não busca perfeição. Busca alinhamento. Erros continuam acontecendo. Desafios continuam surgindo. A diferença é que o espírito já não se identifica totalmente com eles. Belicena descreve que a espada de Tarsis, em seu significado final, não é algo que se impunha uma única vez. Ela é um estado permanente de discernimento. Cada escolha consciente é um corte. Cada recusa a reagir automaticamente é um corte. O espírito integrado corta laços invisíveis todos os dias. Esses cortes não são violentos. São silenciosos. Belicena afirma que a verdadeira espiritualidade é simples. Ela não cria personagens iluminados. Ela cria seres humanos lúcidos. O espírito lúcido não se coloca acima nem abaixo dos outros. Ele reconhece a soberania em si e respeita o tempo dos demais. Essa postura dissolve conflitos desnecessários. Belicena escreve que tentar despertar quem não está pronto é uma forma sutil de violência. O conhecimento não deve ser imposto. Ele deve ser oferecido. Cada espírito encontra seu momento. Por isso este conteúdo não exige crença. Ele exige escuta. Quem precisa ouvir, ouve. O espírito integrado não tenta convencer. Ele compartilha quando há abertura. Belicena afirma que essa postura reduz drasticamente o desgaste energético. O espírito deixa de gastar força tentando mudar o mundo. Ele passa a sustentar um campo diferente. Esse campo influencia silenciosamente. Belicena escreve que o sistema não sabe lidar com campos coerentes. Ele depende de ruído. Quando o ruído interno cessa, a manipulação perde eficiência. O espírito integrado aprende a cuidar do corpo sem obsessão. A mente sem repressão. As emoções sem julgamento. Esse cuidado não é disciplina rígida. É atenção amorosa. Belicena afirma que a integração também envolve aceitar os limites temporários da existência humana. Cansaço. Dor. Incerteza. Nada disso invalida a lembrança. O espírito não precisa ser invulnerável para ser livre. Precisa ser consciente. Essa consciência permite atravessar a vida com mais leveza. Belicena encerra sua mensagem afirmando que o mundo não precisa ser destruído. Ele precisa ser atravessado sem ilusão. A libertação não acontece fora da vida. Ela acontece dentro dela. Cada gesto simples, quando feito com presença, enfraquece o sistema. Cada escolha alinhada fortalece a lembrança. Se você chegou até aqui, este conteúdo já cumpriu parte de sua função. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo. Essas ações mantêm esse campo ativo e acessível. Na próxima parte, vamos concluir a narrativa com a síntese final do ensinamento, unindo todos os pontos, e encerrando este ciclo com uma mensagem direta ao espírito que está ouvindo agora. Belicena Vilca conclui sua mensagem com uma síntese que não busca convencer a mente, mas tocar diretamente o espírito que escuta. Ela afirma que todo esse conhecimento não foi deixado para criar uma nova crença, mas para dissolver crenças antigas que já não servem. O sistema se sustenta quando o espírito acredita que precisa de algo externo para ser completo. Quando essa crença cai, algo fundamental muda. Belicena escreve que o espírito livre não busca respostas incessantemente. Ele reconhece quando uma pergunta já não é necessária. A mente acostumada ao controle estranha esse silêncio. Mas o espírito o reconhece como lar.
Ela afirma que o verdadeiro conhecimento não se acumula. Ele se revela quando o excesso é removido. Por isso o caminho não é de adição, mas de subtração. Menos medo, menos culpa, menos identificação. Cada coisa que cai abre espaço para a lembrança. Belicena escreve que o espírito não precisa lutar contra o sistema. Ele precisa deixar de alimentá-lo. O sistema se nutre de reação automática. Quando há presença, a reação perde força. Essa presença não é esforço. É descanso na própria consciência. Ela afirma que muitos confundem liberdade com ausência de limites. Mas a verdadeira liberdade é interna. O espírito livre pode viver em qualquer circunstância sem perder a si mesmo. Belicena escreve que o mundo continuará com suas estruturas. Governos, economias, conflitos. Nada disso precisa desaparecer para que o espírito seja livre. A libertação acontece paralelamente. É por isso que ela afirma que o fim do mundo não é externo. É interno. O fim do mundo é o fim da ilusão de pertencimento absoluto à matéria. Quando essa ilusão cai, o espírito permanece. Belicena escreve que esse é o verdadeiro apocalipse. Não destruição. Revelação. Revelação do que sempre esteve presente. Ela afirma que poucos ouvirão essa mensagem com clareza. E isso é suficiente. A libertação nunca foi um movimento de massas. Sempre foi individual. Cada espírito desperto altera o campo coletivo sem precisar anunciar nada. Belicena encerra afirmando que o espírito que lembra não precisa se apressar. O tempo não o governa mais da mesma forma. Ele vive plenamente o agora, sem ansiedade pelo futuro e sem aprisionamento ao passado. Essa é a marca final da libertação. Se você escuta estas palavras e sente algo se aquietar dentro de você, permita que isso aconteça. Não transforme isso em obrigação. Não transforme isso em identidade. A lembrança é simples. Ela não exige esforço. Ela se permite. Belicena deixa claro que este conhecimento não pertence a ela. Ele apenas passou através dela. Agora passa por você. O que você fará com ele é uma escolha íntima. Não há cobrança. Não há julgamento. Apenas possibilidade. Se este conteúdo ressoou em você, mantenha esse campo vivo. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo. Esses gestos simples ajudam esse conhecimento a alcançar outros espíritos que também estão prontos para lembrar. Aqui encerramos este ciclo narrativo. Mas o caminho interno continua. Silencioso, presente, livre.